Fala galera! Esta é a segunda parte do terceiro episódio da websérie Assunto de Adulto e de Criança. E se você é criança e tá vendo esse vídeo, já sabe, corre aqui no canal e procura uma historinha. Mas antes, chama um adulto bem bacana para assistir esse vídeo. E daí depois vocês conversam sobre o vídeo e sobre a historinha. Combinado? E nessa segunda parte do terceiro episódio, vamos continuar a conversa sobre sexualidade e abuso sexual infantil com a psicóloga, pedagoga e terapeuta sexual Gabriela Damati. A gente considera que existem 4 tipos de abuso sexual. O abuso sexual é, na verdade, uma pessoa que se sente superior para poder usufruir, de atividades sexuais não consensuais. Dentro disso existe, então, a intimidação, que seria o assédio, o estupro, que daí é a prática do ato sexual em si, ou a tentativa de. Tem a pedofilia em alguém menor de 14 anos, ou então com 5 anos, mais de 5 anos de diferença. E tem aí a exploração sexual, que daí é um dos tipos de abuso, que é quando inclui pornografia, inclui prostituição, fazer troca de sexo por dinheiro ou por bens materiais. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil e 25% dessas denúncias são com crianças de menos de 2 anos. Quando que a gente deve começar essa educação? Não tem idade certa para falar. Pode esperar vir da criança essa pergunta. Mas a gente entende que a partir dos 3 anos de idade, a criança já consegue entender, das partes do corpo e do que é permitido e do que não é. Então, a partir dos 3 já pode estar sentando e conversando com a criança, quando está brincando ali das partes do corpo, então o bracinho, a barriguinha, poder falar também, das partes íntimas. E aí pode dar apelidos para essas partes, como é já de praxe, mas também poder falar do nome correto, Então tem a vulva, tem o pênis e normalizar isso, assim como as outras partes do corpo. Tem a mão e tem o pé e tem a cabeça, Então, assim, para ela saber que existem essas partes, Mas não é só das palavras, também. A gente precisa falar dos exemplos, A importância que tem um exemplo do adulto para a criança. Mostrar respeito com o próprio corpo, Mostrar que a criança precisa respeitar também o próprio corpo é essencial. Cuidar o que a criança está exposta na TV, nas músicas, nos filmes. Então, às vezes a TV tá ligada, tá dando novela e dá cenas de sexo e é preciso que tenha atenção a isso também, Ver os pais numa relação sexual também pode ser traumático. Tem várias questões aí pra gente estar cuidando para que a criança não seja exposta a coisas que o cérebro dela ainda não tá pronto, psiquicamente falando. Que a gente também respeite ela quando ela diz que ela não quer ser tocada, mesmo que seja um toque de carinho. Tô fazendo cócegas na barriga, a criança diz que não, a gente poder aceitar esse não, Porque senão ela não vai conseguir diferenciar depois. Bom, porque para as cócegas, eu digo não e continuam fazendo, então invalidam a opinião dela, Porque como é que vai ser diferente depois, se for acontecer algo no âmbito sexual. Cerca de 80% das crianças sofrem a violência na própria casa. Que consequências essa criança que está sofrendo esse abuso por uma pessoa ainda que é conhecida? O que ela pode carregar para a vida depois que adulto é esse que vai se tornar? A gente pode pensar que as consequências vão depender da idade da criança, do tipo de abuso, da frequência, do quanto tempo isso durou, Mas que, de qualquer forma, sempre vai ter uma consequência psicológica. E vai ser grave, de qualquer forma. Às vezes pode parecer que não foi concretizado uma penetração, não quer dizer, Às vezes não foi nem tocado, foi invadida em sua privacidade, foi vista quando não queria ser vista, sem roupa. Enfim, foi exposta de outras formas, e isso também caracteriza um abuso, Então a gente precisa estar atento para não invadir a privacidade da criança, do adolescente, antes do momento dela autorizar. Dentro das consequências, a gente pode pensar assim, uma coisa que é muito comum é a culpa, da criança se sentir culpada pelo ato, vergonha,
daí pode vir depressão, pode vir pensamentos suicidas, problema depois, né, com álcool, com drogas, de sensação de se sentir má, de se sentir suja, sem valor. E também pode aparecer, inclusive, né, pedofilia na vida adulta, né? Tem muito disso, assim, de terem vivido, dos pedófilos terem vivido o abuso sexual também, e disfunções sexuais. Tem um recurso para buscar tratamento. Um abuso é sempre marcante, né? Sempre vai ter traumas, vai ter coisas para poder resolver, né? E se isso não for falado, não for elaborado, não for resolvido, né, numa psicoterapia, num tratamento, isso vai permanecer, vai ser difícil de poder orientar os filhos depois com relação a isso, né? Então é bem importante isso estar podendo ser trabalhado numa psicoterapia, por exemplo. Tanto para a vítima, quanto para o abusador, quanto né, para as pessoas que acabaram, de certa forma, não percebendo isso, né? E sendo facilitador, digamos assim, para que isso acontecesse.